Pai rico, filho pobre. Como é que você vê vamos dizer, esse modelo que se perpetua de vez em quando? Eu vejo de duas maneiras distintas. Eu acho que antes, no passado, nós tínhamos esse modelo mais pelo despreparo, né? Então, o pai tinha um negócio, porque na época que ele começou esse negócio, ele começou de uma forma pioneira, enfim, não era nem considerada a questão acadêmica, a questão de tecnologia, etc. E o filho, ou os herdeiros, pensavam que conseguiriam tocar esse negócio simplesmente pelo sangue, né, pelo DNA. Isso eu acho que é um ponto que muitas empresas fracassaram com essa questão. Hoje eu vejo um pouco diferente. Eu vejo, por exemplo, as sucessões, elas são muito mais bem preparadas. Claro que a gente tem fracasso também, mas é muito mais comum você ver hoje sucessores mais bem preparados que os pais ou que os avós, né? Que não significa também que vai ser sucesso, mas eu acho que aumenta um pouco a chance, pelo menos do despreparo, né? A gente eliminou um pouco essa questão do despreparo. A neurociência, eu acho que hoje ela passou a ser uma matéria extremamente importante para qualquer profissional que lida com gente, que lida com pessoas. Deveria ser, inclusive, uma matéria, sugestão aí aos acadêmicos, deveria ser uma matéria, assim como o inglês, assim como o espanhol, que fizesse parte do currículo de um engenheiro, de um administrador, de uma pessoa que vai trabalhar na área financeira, não importa. Por que isso? Porque de 20 anos para cá, a neurociência conseguiu desvendar, e está continuando, está bem no início ainda, mas continua dia a dia, desvendando alguns segredos do ser humano. E eu acho que o grande ponto de preocupação de um gestor, de um executivo hoje, é relacionamento. Continua sendo relacionamento. Ou seja, continua sendo como é que eu me identifico com um par, como é que eu me identifico com o cliente, com a pessoa que trabalha comigo, como é que eu faço isso no dia a dia. E a neurociência tem trazido informações importantes. Por exemplo, que nós sabemos hoje, os homens têm uma forma totalmente diferente de lidar das mulheres. A mulher executiva tem uma característica muito mais perspicaz, muito mais de escuta ativa, enquanto que nós não temos isso, nós temos isso minimizado. Então, obviamente, se você sabe isso, e se a sua chefe é uma mulher, você tem que trabalhar de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Então, eu acho que essa questão da neurociência, ela está trazendo isso. Qual que é o grande problema da neurociência? Eu acho que nem os neurocientistas entendem a neurociência. É uma matéria difícil, é uma matéria complexa e provavelmente alguns neurocientistas vão ficar bravos aqui comigo, mas estou brincando, obviamente, existem materiais muito bacanas hoje, inclusive nós trabalhamos também com edição de livros e a gente sabe que hoje você tem muitos autores, inclusive o Brasil é referência em neurociência. A gente não vê muito isso, né? O que o Brasil é na área de tecnologia, área acadêmica. Em neurociência o Brasil está muito bem, está bem representado. E eu convidaria o executivo a ler um pouco, né? A entender um pouco o que é, a prestar um pouco mais de atenção nisso, a entender o modelo mental das pessoas, como é que isso funciona, quais são as descobertas, né? Por que hoje a gente entende melhor como é que se forma um treinamento, como é que se faz uma... Por que é melhor numa organização hoje você começar a segunda-feira discutindo os sucessos da semana passada e não os problemas? A maioria das empresas que eu conheço tem uma reunião no início da semana para discutir o que não deu certo na semana passada. Isso é péssimo. O ideal era o sucesso. Isso é péssimo. Você começa a semana com as pessoas principais do teu time acessando as áreas negativas do cérebro. Isso é horrível, a pior energia que você pode ter dentro da organização. Mas é um paradigma que talvez vai levar aí anos a ser vencido, a ser quebrado, né? Eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil
o Brasil mudou muito, né? Poderia ter talvez mudado mais, mas eu acho que mudou bastante. Hoje você tem, por exemplo, você vai a um congresso fora do Brasil, e eu costumo ir a vários, você vai na Europa, nos Estados Unidos, hoje você é abordado pelos colegas lá fora, e eles perguntam em termos de gestão. O que se faz gestão no Brasil? Né? Há 10 anos atrás você tinha que responder futilidades, né? Tinha que responder sobre Carnaval, tinha que responder sobre Rio de Janeiro, sobre Foz do Iguaçu, etc. Os pontos que a antiga, posso falar que a antiga Varig, né? Claro. levava para fora do Brasil. Enfim, hoje eu acho que nós temos um outro conceitual totalmente diferente. Nós começamos a ser respeitados como um país que faz parte de dentro dos países que tem hoje grande potencial de crescimento, desde que o Brasil faça a sua lição de casa. Eu acho que está nas nossas mãos fazer essa lição de casa. Eu acho que o caminho foi dado. Acho que o Brasil fez, principalmente na área econômica, financeira, uma boa lição de casa nos últimos 10 anos, né? Isso foi reflexo até da última crise. O Brasil acabou passando relativamente bem em relação a isso. Mas eu sou assim bastante crítico, principalmente quando nós temos agora 2 enormes desafios, que são a Copa do Mundo. Nós criamos aí uma grande expectativa em relação a isso, e também aos Jogos Olímpicos, né? Eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades, mas os riscos também têm que ser bem calculados, aí, bem medidos. O brasileiro não foi educado para ser empreendedor, mas sim ser empregado. Sem dúvida. Se tivesse hoje R$1 milhão para investir, qual seria a sua recomendação? Abrir um novo negócio em alguma área específica, exemplo, informática, turismo, investir em uma loja de uma franquia bem estabilizada e reconhecida, aplicar em imóveis, investir em bolsa, enfim. Qual é a melhor maneira de fazer o meu milhão se multiplicar com uma pequena margem de risco e, evidentemente, exigindo um grau de dedicação e trabalho? Legal, a pergunta do... Mena Barreto. Do Mena. É o seguinte, o coach, ele tem uma definição da nossa profissão, que é uma profissão ainda muito pouco entendida pelas pessoas, e a mídia às vezes tem eu vou roubar aqui um minutinho do tempo para poder esclarecer os nossos amigos. O coach, ele tem algumas características. Por exemplo, o coach não é um conselheiro, ele jamais tem a função de aconselhamento. Ele também não é um consultor, ou seja, ele não é um especialista numa determinada área e aí ele transmite essa expertise para outra pessoa. Então eu vou te responder como um coach. O coach, ele vai fazer o seguinte, ele vai te fazer uma série de perguntas para que você consiga ter a resposta melhor. Qual é a melhor resposta? É a sua. Então se eu falar para você hoje, pegue o seu 1 milhão e aplique na bolsa, ou pegue o seu 1 milhão e compre um empreendimento no shopping perto da onde você mora, eu estaria sendo o seu conselheiro. Então, como eu não sou um conselheiro, não posso responder isso. Eu diria para você que no trabalho de coaching, o que nós fazemos? Nós pegamos cada uma das possibilidades e avaliamos em relação a você. Porque não é uma questão meramente financeira. Você pode ter 1 milhão, você pode ter uma grande oportunidade na bolsa, mas você ser um cara, por exemplo, que tenha pressão alta. Então, pressão alta eu não recomendo, mesmo que tenha 1 milhão ou que tenha mais, eu não recomendo que trabalhe com a bolsa. Concorda? Então, ele tem. Por um acaso o Mena Barreto tem. Ninguém me contou isso, viu, Mena? Então, o que se faz no trabalho do coaching é fazer perguntas para o participante, para que o participante possa fazer traçar um cenário de como é que as oportunidades serviriam ou não para ele. E aí cada nós estamos aqui com várias pessoas assistindo, essa resposta ela teria uma resposta correta para cada uma das pessoas. Eu não acredito hoje na bola de cristal, né? Alguém que vá à televisão e vai falar que esse 1 milhão ele vai ser melhor aplicado em um franchise,
eu simplesmente não acredito nisso. O executivo que não investe em si próprio, nos dias de hoje, ele está cometendo um equívoco ou ele está acomodado? Com certeza ele está cometendo um grande equívoco. Pode até ser por alguma questão de acomodação, né? Por alguma questão de zona de conforto. Mas isso sempre vai ser um grande equívoco, principalmente nos dias de hoje, onde você tem a visão de desenvolvimento do executivo, do profissional, ela passa a não ser mais de recursos humanos, mas passa a ser sim da gestão da carreira própria. Ou seja, eu faço o investimento na minha carreira. A empresa que eu trabalho, ela pode até me dar alguma ajuda financeira, pontual, até em identificação de perfil do que eu preciso fazer. Mas se eu não pensar que eu sou o meu maior valor e trabalhar esse valor, eu estou fora do mercado. Com uma diferença, que antes você ficava defasado ao longo de alguns anos, né? Talvez 5, 10, 15 anos. Hoje você fica defasado em um ano. O que ensina mais um executivo? Andar na rua, frequentar o dia a dia ou ficar no escritório? Depende do produto. Hoje a web, assim como nós temos aqui hoje web a TV na web, você tem hoje com a web um bom nível de informação, você não precisa ir para a rua. Alguns produtos não, alguns produtos eu ainda acredito que o ir à rua, ou ir até o cliente, né, ou ir até o mercado e enxergar esse mercado é fundamental. Mas a web hoje mudou muito o perfil hoje. Hoje você tem, por exemplo, um excelente grau de análise do que está acontecendo no mundo, se você passar 30 minutos, 60 minutos, olhando os canais certos. O problema que eu vejo é que cada vez mais os canais são múltiplos. A quantidade de informação é muito grande. Então o grande desafio do executivo hoje que fica no escritório é saber acessar aquele canal correto, aquele que vai lhe dar a melhor informação. É muito difícil formar equipes agora? Não acredito que... Não, eu acredito que até que hoje seja mais fácil formar equipes. Eu acho que as pessoas, elas têm elas vêm hoje, por exemplo, com a formação, porque se você lembrar um pouco do tempo de faculdade, nós não tínhamos grandes oportunidades de trabalhar em grupos, de fazer apresentações, nada disso. Hoje você vê a meninada aí, e eu tenho muito contato com jovem, que no primeiro ou no segundo ano já tem que fazer um trabalho, um pouco mais elaborado, já tem que fazer apresentações. Lógico, estou citando em boas escolas, né? Em escolas que fazem uma formação acadêmica de primeira linha, enfim. Mas você já vê o jovem mais habituado com essa questão de troca, de informação. Eu acho que é até mais fácil do que antes. Esse é um ponto polêmico. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que a formação é um dos quesitos, obviamente, que deve ser considerado, mas eu tenho um bom argumento para isso, que é, recentemente, aí, questão de 6 meses atrás, saiu um estudo no jornal aqui de São Paulo, e ele mostrava uma avaliação, uma análise daqueles candidatos de vestibular de 10, 15 anos atrás, que ficaram entre os 3 primeiros. E fizeram um acompanhamento desse egresso, né? E descobriram o seguinte, que a grande minoria daqueles que tiveram o melhor desempenho no vestibular estavam em posições melhores dentro das organizações, ou seja, estavam num posto de diretoria, no posto de presidência, de CEO, etc. Então, eu não confio muito nisso. Eu acho assim, a formação é muito importante, mas o que a pessoa quer da vida dela e o que ela vai fazer dentro da organização é o fundamental.